E, mais ainda, a Revolução se implanta, passa o poder ao presidente da Câmara, que era o deputado Ranieri Mazzilli, cria-se, paralelamente à presidência, o Comando da Revolução, e este Comando da Revolução convoca o Congresso Nacional, para daí a 10 ou 12 dias, para eleger o sucessor de João Goulart. Concorreram, na verdade, 3 militares, mas um, com grande apoio, que foi o Marechal Castelo Branco, eleito. Mas o general Amaury Cruel, o comandante de São Paulo, foi candidato, e o ex-presidente Dutra, que já estava muito avançado na idade, mas que era tido como a chamada reserva moral da nação. Mas as forças políticas convergiram para o Marechal Castelo Branco, que era da chamada Sorbonne, era um intelectual do Exército, havia feito uma carreira, era um homem, né, frequentava muito teatro, era uma figura muito austera. E o Marechal Castelo Branco, meus caros ouvintes, telespectadores, estudantes, jovens, ele foi eleito com o voto do grande presidente democrata, que foi Juscelino Kubitschek. Como é que o Juscelino Kubitschek ia ser conivente com o golpe, gente? E naquela sessão do Congresso, votaram, não no Castelo, mas votaram Ulisses Guimarães, o Mr. Diretas, o Tancredo Neves, o homem que veio a fazer a redemocratização. Eles estavam lá. Eles eram parlamentares, eles foram parlamentares durante todo o período da Revolução. Ora, vamos convir que aquele movimento foi um brado de salvação nacional e de valorização dos quadros. O que havia de melhor na política brasileira foi colocada nos postos de responsabilidade do governo. Vejam, quem pergunte aos seus avós, aos tios, consultem os livros. O ministro da Justiça, o primeiro, Milton Campos, que era uma reserva do Brasil, foi governador de Minas, um homem de mãos limpíssimas, um homem que depois até ponderava sempre, era da ala liberal da Revolução, mas continuou revolucionário, porque em 70 foi eleito pela Arena senador por Minas Gerais. É preciso se dizer isso. Por exemplo, o senhor Afonso Arinos, aquele que fez um discurso que levou Getúlio Vargas, dizem que provocou a depressão que levou Getúlio ao suicídio, foi um discurso muito violento, que ele, 20 e tantos anos depois, diz que se arrependeu, que foi... Mas este homem, que fez uma oposição braba ao Juscelino, mas que em Minas não tinha voto para se eleger, o Lacerda, o trouxe para o Rio e o elegeu senador pelo Rio de Janeiro. E este homem foi nomeado secretário do Magalhães Pinto, porque o Magalhães Pinto, para lançar a Revolução, fez um secretariado de nível ministerial para, se caso o Brasil ficasse aí numa guerra civil, coisa parecida, fazer contatos com o mundo democrático. Então, os secretários do Magalhães Pinto eram o deputado Monteiro de Castro, que havia sido chefe da Casa Civil do presidente Carlos Luz, já era um homem de nível ministerial. Este Afonso Arinos foi o secretário extraordinário, porque seria o chanceler de Minas, no caso de Minas ficar isolada. O secretário José Maria Alckmin, que veio a ser o vice do Castelo Branco, mas já havia sido ministro da Fazenda do Juscelino, gente. O Oswaldo Pinheiro Sete, enfim, o Magalhães Pinto fez um secretariado para ser um ministério da resistência nacional. Por exemplo, Ulisses Guimarães achava que a anistia deveria valer para outra eleição. Ele ainda queria uma eleição só para aquele clubinho que
monopolizava a oposição ao sistema. Quer dizer, está ali, são fatos, declarações. O Ulisses nunca desmentiu isso. Então, a colocação de chamar de golpe, de ditadura, de povo. Agora, infelizmente, existe aquela frase, desde sempre, guerra é guerra. E nós sabemos que, lamentavelmente, é claro que quem nos defende, a sociedade, nessa violência que nós temos no Brasil hoje, é o policial civil, policial militar. Em casos como o Rio de Janeiro, teve que ter uma intervenção com as Forças Armadas. O povo sofre. Agora, no Rio de Janeiro, morre mais de em média, PM por dia, assassinados. E ninguém vai ao enterro deles. Agora, quando uma bala perdida, a mídia dá a primeira página, a mídia repete, a mídia especula para intimidar a polícia, para intimidar a força da ordem. O que está na cabeça dessas pessoas? Que insensibilidade é essa com a violência? Agora, infelizmente, no período militar, a tal luta armada dita pelo Zé Dirceu, pela Dilma, quando um tomou posse, o outro deu posse, um desses companheiros de luta armada, e se abraçaram, eles pegaram em armas, como aqueles jovens idealistas que foram para o Araguaia. Agora, como é que você quer sair de casa em São Paulo e ir para o Araguaia, armados, para ocupar, fazer uma Serra Maestra, e o governo iria mandar para lá quem? Assistentes sociais? Mandou tropa. O primeiro a morrer, quem foi? Um sargento do Exército que estava de cócoras enchendo um cantil no Rio. Levou um tiro na testa. Daqueles 70, 10 delataram e parece que sumiram. O Exército o governo deu passaporte e identidade com outro nome, porque eles delataram. Outros delataram e ficaram com medo da violência, e houve a violência, infelizmente, mas houve a violência. Mas essa violência está vendo agora aqui, no distrito policial mais perto da sua casa. O Carandiru, em São Paulo, foi 10 anos depois de acabar a Revolução, gente. O Eldorado dos Carajás, quando tem uns filmes na televisão que aparecem todo ano, o Eldorado dos Carajás eram os sem terra apedrejando a polícia e a polícia recuando. Aí chegou um ponto em que a polícia avançou. E aí mataram e morreram vários dos manifestantes, que estavam armados. E o governador era do Tucano, do PSDB. Não tinha... Quero saber, no período militar houve um Carandiru? Houve um Eldorado dos Carajás? Não houve. Então, é preciso ver que, se houve violência por onde da ditadura, é muito lamentável, mas era uma guerra. Agora, se os militares não tivessem feito isto, com todas as lamentações, nós teríamos tido aqui as Farc que tem na Colômbia, que matou dezenas de milhares de colombianos, que sequestraram centenas de empresários, produtores rurais, políticos. Todo mundo sabe que o Brasil passou a andar para trás, especialmente de 88 para cá. O governo Sarney é muito injustiçado, porque de 85 a 90, o governo Sarney, apesar da inflação, das confusões políticas, da tutela de Dr. Ulisses, do MDB, em cima dele, mas as obras da Revolução continuaram. O asfaltamento da Cuiabá-Porto Velho, houve as obras que continuaram. Mas a Constituição de 88 é o principal motivo do Brasil andar para trás. É o que amarra o Brasil. Em primeiro lugar, porque esta Constituição é ridiculamente grande. O Roberto Campos disse que, quando viu impresso na gráfica do Congresso
a Constituição e foram entregar a ele. Ele disse, mas ainda tem lista telefônica? Ele achou que era uma lista telefônica. Segundo lugar, ele disse que viu alguns artigos. Ele, na altura, tinha 70 e poucos anos, artigos que ele gostaria demais de ver aplicados. Eu, hoje, me lembrando disso, também adoraria de ver aplicados. Disse que todo brasileiro tem direito à vida. Não sei se o senhor iria atender a essa Constituição do Brasil e nós ficamos imortais. Acho que todo mundo tem direito à vida. Agora, essa esquerda que botou o direito à vida ali quer matar com o aborto, quer matar a vida, quer acabar com a vida. Ora, é engraçado. A Constituição ela é absolutamente ridícula, como dizia o Roberto Campos. Ela vai a detalhes, ela engessa o país. O presidente da República, para fazer uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, uma reforma dos códigos, tem que recorrer a 2/3 do Congresso, tem que negociar com todo mundo. É impossível atender a todos os interesses, principalmente num país que está doente. O Brasil hoje é como, por causa desta Constituição, é como um doente que está cercado de bons médicos, com excelentes remédios, mas que não pode dar porque há uma discussão entre eles. Não, eu acho que o meu remédio deve ser dado primeiro. Não, acho o segundo. Não tem alguém para ter autoridade e dizer, não, primeiro esse, depois aquele. Não existe isso. Então, nós somos vítimas. Que democracia? Democracia para uma elite. Elite de políticos, de jornalistas, de ricaços de esquerda. Democracia é democracia social, é progresso, é desenvolvimento, é liberdade. Que liberdade que a gente tem? Quem assistiu às entrevistas da televisão, nós temos hoje uma imprensa plural? Não, sei eu que sou profundamente grato aos órgãos da imprensa brasileira que acolhem os meus artigos, que são muitos, são 16 no Brasil, porque o domínio é totalmente das ideias de esquerda. A dificuldade que eu tenho e até a gratidão a esses jornais e que me respeitam, porque, mas ao meu lado, na véspera, no dia seguinte do meu artigo, são barbaridades. Só se escreve sobre coisas que não interessam ao povo, não interessam ao país. Não se cuida do que interessa. Saúde, educação, segurança, emprego, progresso, capacitação. Nada disso está na pauta dessa turma. O pessoal está preocupado, criminaliza a droga, descriminaliza o aborto, o não aborto, o casamento de cachorro com gato, com não sei das quantas. Meu Deus do céu! O que é isso? Eu tenho 73 anos, tive colegas meus de sala no colégio, por exemplo, que eram homossexuais, nunca ninguém os discriminou, nunca ninguém perguntou a eles se eram. Também eles nem tinham interesse de dizer que eram. Agora não, se especula. Olha, o Negrão de Lima dizia o seguinte, o futebol não é o esporte nacional. O esporte nacional é a fofoca. Meu pai me ensinou até uma coisa muito engraçada. Ele ficava indignado com a leviandade com que as pessoas acusavam senhoras de terem namorados, amantes, enganarem os maridos. Ele ficava indignado com aquilo, porque é uma cafajestada, até que fosse verdade. Mas ele partia do princípio que 90% dos casos não eram verdade. E eu acho que ele tinha razão. Hoje em dia, os costumes evoluíram um pouco, mas eu acho que a metade, pelo menos, não é verdade. E ele me ensinou uma coisa. Olha, quando te disserem fulana, casada com Beltrano, namora o cicrano, você pergunta, e você estava no quarto para ver? Então, o Brasil tem que deixar de estar preocupado com as coisinhas pequenas, né?
o sujeito está fazendo isso porque está mal intencionado. Não pode. O Brasil tem que olhar com grandeza. Esse negócio de achar que todo mundo rouba. Não, roubam muito. Está aí as lava-jatos a serem prejudicadas. Mas não é tão genérico assim, gente. E ficam chateados quando a gente fala que nós estamos procurando, de lanterna na mão, um filho ou um neto de militares ou de ministros do regime militar que ficaram ricos. Eu não conheço ninguém, meu Deus. No Rio de Janeiro, todo mundo sabe de tudo. Não tem, não existe. O filho do Médici eu vejo na fila do ônibus do Frescão, na rua Nelo Peçanha. O filho do Costa Silva morreu, morava num apartamento na rua Paulo Freitas e teve que sair do Exército porque o pai disse: não vou te promover como ministro, e eu acho que eu vou ser presidente. Então, você vai ficar 10 anos sem ser promovido, vai acabar a sua carreira. E ele saiu, foi ser engenheiro da Embratel. Engenheiro, não foi diretor, não foi chefe, era engenheiro da Embratel. O que é isso? O filho do Figueiredo separou, um deles, da mulher, tinha um apartamento que deixou com a mulher. E ficou morando com a mãe até a mãe morrer, gente. O que é isso? Podem falar mal deles, mas não pode dizer que houve beneficiamento, gente. Pelo amor de Deus, vamos ser razoáveis. Agora, eu quero repetir, eu não sei se com a edição do nosso programa, se foi cortado, mas eu informo a vocês, eu pedi aqui, reiteradas vezes, talvez, 15 em 15 minutos, procurem se informar, perguntem às pessoas mais velhas, procurem livros, procurem ler biografias, memórias, tem muitos, só nos sebos, porque hoje não colocam mais, daqueles homens que fizeram o Brasil grande. Procure saber o que quer dizer Banco Central, BNH, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, Fundo Rural, Embrapa, a Embrapa, que no Rio Grande do Sul andaram quebrando laboratórios de um valor inestimável, e também no Vale do São Francisco, uma região brasileira que desperta admiração no mundo inteiro. Quem criou o programa de irrigação do São Francisco? Foi o período militar. E de lá para cá? Nem 5% nesses 30 anos. Isto é uma indignidade. A sociedade brasileira não pode ser ingrata, não pode esquecer, não pode ser desmemoriada, porque senão vai pagar um preço muito caro, tristemente caro. A militância na mocidade, e também no meio sindical dos trabalhadores, a militância é muito aliciada, alimentada, motivada pela esquerda. São os agentes que vivem disso. Vivem disso. Por isso é que todos têm o encosto no sindicato para ganhar o salário e não trabalhar. É por isso que o país foi aparelhado e se criou as ONGs, que é a maior farsa do Brasil. O que quer dizer 11, meus amigos? Minhas amigas brasileiras? Organização não governamental. Qual é a ONG que não tem dinheiro do governo? É uma maneira de empregar o ativista, empregar o aliciador, que paga para atrair para esse discurso bonito da justiça e da liberdade. Então, a militância, o domínio das associações metropolitanas estaduais e a UNE foi muito de esquerda. Nos anos 50, houve uma reação, no início, contra os comunistas, que elegeu o Paulo Egídio Martins, que foi governador de São Paulo, era um homem conservador, mas havia a esquerda, e a esquerda rica. Por exemplo, foi presidente da UNE, um grande empresário, uma figura formidável. Vejam vocês, o representante da Westinghouse no Brasil, que ganhava milhões com a sinalização das nossas ferrovias. Hélio de Almeida era de esquerda, foi presidente da UNE, depois foi deputado federal e foi ministro do Jango. O Jango tinha a sua corte, tinha o gaúcho Ney Galvão, que era banqueiro, foi ministro da Fazenda. O Santiago Dantas
que foi integralista lá atrás e era o advogado mais caro do Rio de Janeiro, foi ministro do Jango, gente. Então, a juventude silenciosa, que é a maioria, está preocupada em quê? Em estudar, se formar, trabalhar, constituir família, progredir e ver o seu país progredir. Então, o nosso grupo, né, eu fundei o GAP, Grupo de Ação Patriótica, nós tínhamos imensa dificuldade de mobilizar. Fomos ajudados, sim, pela irresponsabilidade do Jango, quando a classe média, em geral, os pais, viram que o Brasil ia para o comunismo, e aí essas pessoas saíram. Mas, logo depois, os militares tomaram conta, o Brasil está nos eixos, Roberto Campos está fazendo as reformas, todos voltaram para suas coisas e os esquerdinhas ficaram aí até conseguir fazer a famosa marcha passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. Mas que coisa engraçada, eles levaram 4 anos para fazer uma passeata de 100 mil, quando a da Revolução teve 1,5 milhão no Rio e 2 em São Paulo. Mas é só que a mídia só falava nos 100 mil. Os 100 mil que eu assisti da minha janela no Banco Nacional, onde eu trabalhava, foi em 1968, a passeata só tinha classe média. E tenho muitos amigos meus colegas, meus companheiros, que iam lá, sendo anticomunistas, democratas, que era para paquerar. Porque eram as meninas da classe média. Eram as coxinhas verdadeiras. Então, infelizmente, a importância a gente percebe. Agora, tem muito candidato jovem, tem muita manifestação de jovem nas redes sociais, começa a ter movimentos de jovens, porque o jovem está vendo que não é que ele seja a favor de A, B ou C, ele está vendo que ele não vai ter futuro. O não militante de esquerda, o camarada que não é de direita diz a esquerda, são de centro democrático, são liberais ou são conservadores. Mas estas pessoas, eles estão vendo, por isso que está havendo esse confronto hoje no Brasil, é porque estas pessoas estão vendo o seu futuro comprometido. Eles estão vendo que não vão ter emprego, eles estão vendo que o país vai andar para trás. O Brasil é muito grande, é feito um grande navio. Um barquinho com um buraco, você tira a camisa, bota a camisa ali no buraco e consegue chegar na praia. O Brasil é um Titanic, gente. Nós somos 200 milhões. E a responsabilidade das pessoas que têm um pouco de informação é tão grande que, desses 147 milhões que votam, está se percebendo que, nessa camada mais popular, tem gente que vai votar muito bem. Isso é um instinto, é o sentido de sobrevivência, é uma coisa subjetiva que o povo tem. Mas tem outros não, que estão com aquele veneno. É o rico contra o pobre, vamos votar naquele, aquele que nos ajudou. Ajudou o quê? A ir para o buraco? Até a dívida que o Brasil tem. Há bons índices na economia, por um lado, mas existem os piores, que são os mais graves. Sob o ponto de vista social, que é o desemprego. Sob o ponto de vista social, a médio prazo, é a não geração de bons empregos. Nós não podemos ter, como temos hoje, engenheiros, advogados, vivendo de Uber, são motoristas do Uber, porque não tem oportunidade. Não tem oportunidade por quê? Porque não tem fábrica, não tem indústria para os empregar. E esses governos querem empregá-los, sim, no governo, que já não tem dinheiro para pagar os esparadrapos do hospital. Pelo amor de Deus. Então, a posição do jovem hoje, ela não deve ser só uma posição temporária. Se conseguirmos eleger a 2 candidatos que podem não salvar o Brasil, mas segura o Brasil. São 2 candidatos que não vão agredir o capital, o mundo,
Tem gente aí que não quer pagar a dívida externa, tem gente que quer fazer loucuras. Então, um desses dois pode melhorar um pouco a vida do país e preparar o terreno para depois nós salvarmos o Brasil. Mas é muito importante que se tenha informação, e eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém. Eu estou aqui para fazer com que você, minha amiga, meu amigo brasileiro, pense quais são os dois candidatos que têm chance. Porque tem outros dois que têm chance, que seriam muito bons, mas não têm chance. Então, vamos esquecer quem não tem chance. Dos 5 que têm chance, nós temos que levar ao segundo turno 2. Porque aí nós não vamos correr o maior risco de afundar. Nós não podemos afundar. Afundar é uma maldade. Afundar é uma crueldade. E é acabar com os horizontes e com o futuro desta mocidade, que, com todas essas dificuldades, estão nas universidades, nas faculdades, nos cursos técnicos, estão buscando uma oportunidade de formar a sua vida. Eu quero dar um exemplo de como os militares, a cabeça do militar, é uma cabeça voltada, racional, criativa, de fazer o bem com aquela história. Fazes o bem e não olhes a quem. Quer fazer uma coisa que atenda a todo mundo. Nós sabemos que hoje a indústria automobilística brasileira, que é importante empregadora, ela tem um mercado cativo muito bom dos taxistas, que de 2 em 2 ou 3 em 3 anos troca os seus automóveis. Nós temos os motoristas de táxi, que são trabalhadores, que têm um bom instrumento de trabalho, que são os carros confortáveis. E nós todos andamos no táxi confortável. Como surgiu isso? Depois que o presidente Figueiredo saiu do governo, ele me distinguia de 2 vezes por ano, a gente almoçava juntos. E ele era um bom papo. Ele era um papo. E um dia eu perguntei assim, o presidente, vem cá, essa história do táxi, que, poxa, foi formidável, quem é que lhe deu essa ideia, na verdade? Aí ele deu uma gargalhada e disse, olha, aconteceu o seguinte, o Geisel foi à Inglaterra e eu não estava nessa viagem. Fiquei em Brasília meio sem ter o que fazer e resolvi visitar uma pessoa amiga no Rio de Janeiro. Então, botei uma jeans, uma camiseta, meti uma boina e peguei o avião das 6h15 da manhã. Fui ali meio disfarçado, cheguei, desci, baixei a cabeça, fui até a calçada, já entrei no primeiro táxi. Já achei estranho. Quando o táxi andou, é que eu vi que eu estava dentro de um Fusquinha, que não tinha um banco da frente. Achei aquilo estranho, mandei tocar. Passei o dia todo no Rio, dormi. No dia seguinte, pegar o avião das 6 da manhã. Então, 4h30 da manhã, estava eu na rua para pegar um táxi. De novo um Fusca. Eu entrei ali naquele Fusca e disse ao motorista, mas vem cá, só tem Fusca no Rio de Janeiro? E ele vira-se para mim e diz assim, doutor, o que é que o senhor está pensando? O senhor sabe quanto custa um carro? O senhor sabe quanto de imposto tem no carro? Metade do carro é imposto. E para comprar a prestação, o senhor sabe quanto custa? O senhor já comprou alguma coisa à prestação? Eu disse, então como é que eu vou ter um carro melhor que meus colegas? De jeito nenhum. Tem que ser esse mesmo aqui. Ele disse, fiquei quieto o resto da viagem, cheguei no Galeão, voltei para Brasília. Esqueci aquilo. Anos depois, não é que eu sou presidente da República e as fábricas batem na minha porta para pedir para tirar o imposto, porque não tinham onde botar carro. Já tinha saído até no Jornal Nacional
as fábricas com automóveis na rua, subindo em morro, fazendo estacionamento extra. Aí o Delfim falou comigo, eu concordei, tem que tirar, né? Mas de noite eu fiquei pensando, por que eu vou dar esse incentivo para a fábrica? Porque quando eles vendem muito carro, eles não vêm aqui pagar mais imposto. Vou tirar o imposto só para o chofer de táxi. Vamos ver quantos vão comprar os carros e se resolve esse problema. Aí cheguei de manhã no Palácio, mandei saber quantos táxis tinham no Brasil, quantos eram os táxis que estavam lá sobrando. E disse ao Delfim, diz aqueles caras que eles vão vender, eles querem que tire o imposto para vender o carro, não é? Eles vão vender o carro e a isenção do imposto não vai para eles, vai para os choferes de táxi. Aí chamou o presidente da Caixa Econômica para financiar a compra do carro pela metade do preço. Então, beneficiou a fábrica que vendeu o carro, beneficiou o motorista de táxi, que, como ele disse, era um trabalhador, e beneficiou o passageiro do táxi, que é a população brasileira. Agora, alguém já viu ele bater no peito? Não. E fez aquilo por 5 anos. Depois foi prorrogado, primeiro pelo então deputado Francisco Dornelles e a última vez pelo deputado Júlio Lopes, ambos até do Rio de Janeiro. Então, veja o que é a cabeça dos militares. Resolveu o problema de todo mundo de uma maneira simples e nunca se arvorou de ser populista, nada disso. Então, acho que isso mostra bem como era a simplicidade da cabeça dos militares. Agora, eu queria dizer uma coisa. O meu movimento, o GAP, o Grupo de Ação Patriótica, reuniu um grupo de jovens do Rio de Janeiro, jovens majoritariamente da elite do Rio, de Juiz de Fora, São Paulo e Belo Horizonte. Alguns depois poucos vieram a fazer política. Curiosamente, dois de Juiz de Fora, um veio a ser deputado federal, estadual, mas todos no MDB, mas nunca dirigiram à esquerda. Continuavam nessas posições. Mas existiam outros movimentos. O nosso teve maior relevância porque meu pai tinha uma amizade muito grande, uma relação muito grande, com o Roberto Marinho, das Organizações Globo, e que era padrinho de batismo de minha irmã. O irmão dele, o Rogério Marinho, era meu padrinho de batismo. A mãe dele, a dona Chica, foi madrinha da minha irmã. O Roberto Marinho é quem apresentou a minha mãe ao meu pai. Então, vejam só, eu com aquela relação com eles, e o Roberto Marinho sendo um democrata e um revolucionário da primeira hora, o que ele fez? Ele me dava espaços. Eu tive um manifesto publicado em maio de 63, dizendo: a Revolução Comunista não virá, já veio. Na primeira página do Globo e o texto na terceira. Foi Roberto Marinho que paginou aquilo. E éramos 8 entidades. A primeira a assinar era o GAP e eu. Ele achou o manifesto muito bom, mas achou forte. E, carinhosamente, me disse assim: Justácio, você, se quiser, bota só os movimentos, porque vocês podem ser alvos de alguma represália e tal. E eu disse: não, Roberto, eu quando não estava na frente de terceiros no Globo, eu chamava de Roberto. Então, Roberto, poxa, eu que fiz, eu que sou amigo de você para publicar, eu quero botar o meu nome. E então não posso botar só o meu e não botar o dos outros. E aí vieram os outros nomes, inclusive a senhora, uma heroína, uma senhora chamada dona Amélia Molina Bastos. Ela era presidente da CANDE, Campanha da Mulher pela Democracia. Tinha outros movimentos estudantis, o Valdo Domingos Claro, o Luiz Fernando Levi,
filho do Herbert Levy, que era deputado por São Paulo, o Valdo Claro trabalhava na Gazeta Mercantil, depois foi um grande jornalista no Estadão, hoje mora em Jaú, no interior de São Paulo. Então, havia vários movimentos estudantis. O meu teve uma visibilidade maior por esse motivo. E depois, os filhos do João Calmon, que era o presidente dos Diários Associados, eram membros do GAP. Um deles, que deu há pouco uma entrevista, porque ele fez 30 anos de coluna de automóvel em muitos jornais do Brasil, que é o Fernando Calmon. E aí perguntaram a ele, mas você nunca teve tentação política? Seu pai foi senador, foi deputado? E ele pegou e disse, não, eu tive uma pequena passagem na juventude, levado pelo Aristóteles Drummond para o Grupo de Ação Patriótica. Mas, feita a Revolução, eu nunca mais participei de nada. Então, havia muitos movimentos, mas o nosso está mais nos livros, em função da visibilidade que os Diários Associados e o Globo davam ao meu movimento. 64, golpe contra golpe, revolução. Vamos fazer um mutirão pela verdade, pela dignidade. Nós precisamos informar aos brasileiros, aos jovens, aos estudantes, aos universitários, aqueles que têm menos de 50 anos, que não sabem o que foi 1964 e sofrem o martelar, anos de chumbo, ditadura militar, governo militar. Vamos estudar um pouquinho. Nós estamos no século XXI. Nós temos o computador, temos a internet, temos o Google. É o que eu peço a você de coração limpo, a você que não tem o veneno ideológico, você que não tem o ódio no coração, você que não é um homem e um jovem, uma mulher da luta de classes, você que é uma pessoa normal, que estuda, que trabalha. Procure saber a verdade. Está no Google, está nos jornais da época. A Revolução de 64, que eu vivi aos 19 anos, foi um movimento de massa e foi detonada no dia 31 de março, a partir de Minas Gerais, com um manifesto do governador Magalhães Pinto, governador eleito, com o apoio da guarnição federal de Minas Gerais. E essas tropas fizeram uma proclamação e desceram para o Rio de Janeiro. Era o general Mourão Filho, o comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, e o general Carlos Luiz Guedes, da ID4, que era uma divisão de infantaria, que era a de Belo Horizonte. Teve o apoio da base aérea de Belo Horizonte também. Logo no dia seguinte, o governador Adhemar de Barros, de São Paulo, já no 3º mandato de governador, intermitente, porque não havia reeleição, Adhemar de Barros proclama o seu apoio e, no mesmo dia, o general Cruel, que era o comandante do Exército em São Paulo, apoia num grande constrangimento, porque o general Amaury Cruel havia sido ministro do João Goulart, mas não era comunista e estava assustado com a crescente comunização do Brasil. Depois, o apoio, no mesmo dia, do governador eleito do Paraná, foi, aliás, governador 2 vezes, depois foi governador indireto, mas foi senador eleito, o Ney Braga. No Rio Grande do Sul, era o governador Hildo Meneghetti. E Jango era gaúcho, Brizola era gaúcho. Não houve nenhuma reação. O general Ladário, que foi leal ao governo Goulart, teve que se entregar. Então, não houve a menor reação. E o Carlos Lacerda, que era o
o grande porta-voz da insatisfação contra o Jango, não da conspiração revolucionária, porque ele queria ver o Jango apodrecer para ele ganhar a eleição em 65. Mas, infelizmente, o Brasil não chegaria a 65 como queria o Lacerda e até o presidente Juscelino. Eles estavam pensando só em eleição. O Magalhães Pinto, o Adhemar, o Meneghetti, o Ney Braga e os militares estavam pensando no Brasil. O Brasil não podia, não ia resistir àquela escalada da inflação, da corrupção, da desmoralização. Víamos numa sequência, desde o Jânio Quadros, que condecorou o Guevara. Como é que pode condecorar um assassino, o homem do paredão? Então, a Revolução foi revolução. Em São Paulo, no dia 19 de março, entrem aí, 19 de março de 64, 12 dias antes da Revolução, eram 2 milhões de paulistas levados pelas mulheres, comandadas pela dona Leonor Mendes de Barros, a senhora do governador Adhemar de Barros, e as paulistas de todas as classes sociais. E a marcha chamava-se Marcha com Deus pela Família e a Liberdade. A do Rio de Janeiro, marcada para o dia 1º de abril, se tornou a Marcha da Vitória, porque a Revolução já se consolidou naquelas 24 horas. Então, como é que foi golpe militar? Então, eu queria dizer a vocês que a Revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. A democracia que nós gostamos e que nós temos precisa acrescentar a honestidade do período militar, o dinamismo do período militar, a eficiência do período militar e a qualidade dos homens públicos do regime militar. Primeiro, porque o general Geisel foi o único presidente, embora um homem de bem, um homem até preparado, mas ele não fez a Revolução. Ele não era da Revolução, não. O irmão, sim, o general Orlando. E o Médici o escolheu em homenagem ao Orlando. O problema do regime autoritário é esse. Atendeu um amigo e era um oficial ilustre, o Geisel, tinha sido presidente da Petrobras e tal, mas um equivocado, estatizou como ninguém. Depois inventou a tal abertura que passou a vigir a partir do 1º dia do governo do Figueiredo. Ele governou com o AI-5 até o final. Por que ele não tirou o AI-5 antes? E a esquerda tem ódio do presidente Médici e contemporiza com Geisel. Você já percebeu isso? Você já pesquisou isso? Você já procurou saber por que o Geisel era o bonzinho? E o Médici era um monstro, anos de chumbo? Porque o Médici fez o Brasil crescer a 10%, a 12%. Quando houve aí negócio de tabelamento de preço, que é coisa típica de esquerda, sumiu a carne no mercado. Eu era vice-presidente da Associação Comercial, o meu presidente era o Arthur Sendas, dono de uma rede de supermercados. Eu mandava entregar na minha casa a minha carne. E eu tirava um pedacinho, dava para o meu motorista levar para dele, para não ficar sem carne. Então, essas políticas são contra o povo. Você fazer uma política trabalhista que pune o empregador é contra o povo, porque o empregador demite e fica com menos empregados, que é o que aconteceu na França. Vou contar a vocês uma história. Eu era garoto, deveria ter 20 e poucos anos, estava na França, numa cidade praiana linda, Biarritz, e fui lá para um hotelzinho muito simpático, tal, 4º andar, e só tinha 2 andares funcionando. E aí eu disse, ele, está reformando, não, fechei. Fechou por quê? Porque eu não quero ter mais empregados aqui. Trabalho eu, meus 2 filhos e 2 imigrantes clandestinos. Eu disse, mas como, por quê?
porque, olha, é mais fácil eu me separar da minha mulher, com a qual eu sou casado há 28 anos, do que botar um empregado embora. E teve um que me deu um grande prejuízo. Nunca mais. Vou ficar aqui, no dia que não tiver, fecho isso e vendo. É isto. Você não pode tornar o dar um emprego uma atividade de alto risco. E há coisas que precisam ser feitas. A penhora online, por exemplo, na primeira instância trabalhista, o que é isso? Um juiz, às vezes infiltrado ideologicamente, tira o dinheiro da conta de um pobre, de um comerciante. Eu fui juiz do trabalho classista, patronal, e vi um advogado dizer o seguinte: senhores juízes, o caso da penhora online, que eu vim pedir aqui e que fomos derrotados, e eu também, porque eu votei a favor de liberar o dinheiro do homem, era o esforço da vida de um homem que, aos 26 anos, fez uma papelaria. E aos 76, aos 50 anos, ele ia fechar a papelaria se não conseguisse vender, porque queria comprar um sítio para terminar seus dias num sítio voltando para o Nordeste. E esse dinheiro lhe foi tomado, e eu vim dizer aos senhores que 15 dias depois ele amanheceu morto. Ninguém olha para essas coisas. Ninguém vê este lado. Uma demagogia agora em Portugal. Se você tem um inquilino com mais de 65 anos, de 15 anos, na casa, e ele não pagar mais a renda, você não pode despejá-lo. Bonito, né? Simpático, com mais de 65 anos. Imagine eu que estou com 73, estou aqui, graças a Deus, vivo, andando, trabalhando. Agora, e se a casa for de uma outra velhinha, cujo marido se sacrificou a vida inteira para, ao morrer, além de deixar a pensãozinha, toda pensão é pequena, deixar uma rendinha para a mulher ter um fim de vida mais digno? Essa velhinha não conta? Só conta o que não paga? Eu acho essa lei maravilhosa, vírgula, desde que o que não paga vá ao governo e diz: não posso pagar, eu sou um pobre coitado. O governo concorda e paga a renda à senhora dona do apartamento. Não se faz bondade com o dinheiro dos outros, com o chapéu dos outros, que é o que só se faz no Brasil, para perseguir quem? Quem é um pequeno sitiante? Se não um trabalhador, porque ele trabalha. Você conhece algum sitiante que planta aqui morango, laranja, aqui no Brasil inteiro, desde Vacaria até a região serrana de Pernambuco, um sitiante que mora em Recife ou em Porto Alegre e tem a sua pequena propriedade lá de 20 hectares, alqueires? Não, ele está lá trabalhando. Ele trabalha ao lado dos seus agricultores. Então, você fazer, como houve aqui, campanha contra a plantação do fumo no Rio Grande do Sul, como fazer isso se são atividades produtivas, dando renda, e exportado, inclusive? Se era para o sujeito não fumar charuto, o charuto é fumado lá fora. No Brasil, o consumo é pequeno. Então, olha, eu acho que aqui eu vim dar um depoimento, mas eu vim dar um desabafo. Mas um desabafo da esperança, um desabafo de tocar o coração, o bom sentimento das mulheres, dos homens, dos jovens, principalmente dos jovens. Eu quero pedir aos jovens para se informar. Se eu mentir, se eu contei algum fato que não seja verdadeiro, que a revolução não foi feita pelo povo nas ruas, pelos congressistas que votaram no Castelo Branco, no Costa e Silva, no Médici, no Geisel e no Figueiredo. Que a anistia ampla, geral e irrestrita foi dada pelo Figueiredo. Vejam os políticos que apoiaram a Revolução, vejam os jornais,
todos os jornais, menos a Última Hora, que era um jornal financiado pelo Banco do Brasil e pelo governo Goulart, né? Dirigido, aliás, por um grande jornalista, que era o Samuel Weiner, mas era um único jornal, gente. A Rede da Democracia, que reunia as estações de rádio, mais de 100. A televisão, naquela época, não tinha grande importância no Brasil, porque não havia o satélite, não havia o link, as televisões eram muito regionais. As rádios criaram uma Rede da Democracia, que eu tive o privilégio, a honra de falar no primeiro programa em nome da mocidade brasileira. E como era essa rede? Eram 3 empresários da comunicação que não se davam entre si. Um não gostava do outro. Era o Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, que estava com horror do Roberto Marinho, que, consequentemente, não podia gostar do Chateaubriand, que estava contra ele. E o Nascimento Brito, do Jornal do Brasil, que também não gostava de nenhum dos dois. E eles se reuniram, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Tupi e a Rádio Globo. E aí vieram as estações do interior, aderiram a este programa diário, defendendo a democracia e alertando para o golpe que as esquerdas planejavam com o apoio do presidente João Goulart. Criou-se no Nordeste as ligas camponesas armadas para invasões. Criou-se o ex-governador do Rio Grande do Sul, e depois futuro do Rio de Janeiro, 2 vezes, o Leonel Brizola, criou o famoso Grupo dos 11, que era se reunir 11 pessoas que tivessem armas para sair em defesa do interesse nacional, do nacionalismo. Toda essa, havia um clima de tensão. Houve a indisciplina nas Forças Armadas, especialmente na Marinha, mas houve o problema dos sargentos. Os sargentos, os militares, os praças, não podiam votar nem serem votados. Era uma medida, não era democrática, não, é que vinha desde o Império. Mas, em 62, os comunistas, que sempre estiveram infiltrados nas Forças Armadas, conseguiram eleger um senador, o Sargento Garcia, no Rio. E a pressão do governo validou o mandato de um homem que era inelegível porque ele era inalistável, ele não podia ser eleitor, não podia ser sagrado candidato e, muito menos, empossado como eleito. Mas o Brasil vivia este clima, ao ponto de que, no final do governo Goulart, ele não tinha nenhum almirante da ativa que aceitasse o lugar de ministro. Teve que buscar na reserva. Então, como é que foi um golpe militar, gente? Como é que foi um golpe militar? Com a organização criminosa, querem até dizer que não há organização criminosa. Como é que não houve uma organização criminosa no Brasil se tem todos os réus confessos, quem recebeu o dinheiro, quem deu o dinheiro, quem usufruiu do dinheiro, quem depositou o dinheiro? Meu Deus do céu! Já tem gente dizendo que não sabe de quem que eram aqueles 51 milhões de reais que estavam lá num quarto em Salvador. Como é que não sabe, gente? Isso é para entrar no Guinness, dos recordes. Como é que não sabe de onde surgem? Como é que se quebrou o Brasil? Que não foi só na corrupção. A corrupção poderia ter debilitado o Brasil, mas o que quebrou o Brasil foi ideologia, principalmente no último governo da presidente Dilma, porque ela, contra quem as restrições de ordem ética e moral são mais suaves, mas ela é uma convicta de esquerda revolucionária. Já o presidente Lula, não. O presidente Lula é aquele sujeito esperto, manipulou o sindicalismo, o trabalhismo, né? Fez a família toda rica, os amigos, né? Tem umas amigas privilegiadas
que ninguém fala mais, os processos não andam, não aparecem. Ele é diferente, foi muito nocivo ao Brasil, mas ele fechou os olhos. Mas os homens da organização criminosa, criminosa no dinheiro e criminosa nos intentos, porque o dinheiro para dar para os parlamentares era para facilitar a comunização do país. Foi para ir quebrando, desmoralizando, porque se eles tivessem um líder carismático, decente, meu Deus, nós estamos liquidados, porque esse homem hoje ia ganhar uma eleição com 80%. Por quê? O povo, o brasileiro, e não o povo, que eu não estou dizendo o trabalhador modesto, não. O povo, desde o mais humilde trabalhador a um professor universitário democrata, está todo mundo muito decepcionado. Está todo mundo muito triste, porque vê as instituições corroídas. E mais ainda, e mais grave, olha a importância do Brasil levar um choque. Um choque de risco até, porque às vezes você dá um choque elétrico ali, você morre. Mas, na maioria das vezes, ele dá um pulo na maca e ressuscita. Nós precisamos de um choque, porque, neste momento, nós temos que organizar, inclusive, os poderes da República. Nós temos um legislativo que não legisla e um judiciário que resolveu legislar de absurdos. Um caso agora, o Brasil inteiro, todos os candidatos reconhecem que a Previdência é o maior problema do Brasil. A Previdência quebra o Brasil. Todos estamos preocupados. Eu estou preocupado até porque eu sou aposentado. A aposentadoria não representa muito para mim, mas representa. E eu sei que esse pouquinho que eu recebo, posso não receber daqui a 2 anos, porque não há mágica, não há fabricação de dinheiro. Há na Venezuela. Tira 3-0, faz não sei o quê, mas não tem comida no supermercado. As pessoas comeram os cachorros, gente. Comeram os cachorros. E as pessoas ficam quietas. O noticiário é discreto sobre isto. Como o noticiário foi sempre discreto, aquela vergonha. Olha só o que é uma coisa de envergonhar. Nos Jogos Pan-Americanos, aqueles 2 boxers cubanos que pediram asilo ao Brasil, e o Fidel Castro pessoalmente telefonou para o Lula e a Polícia Federal embarcou-os num jatinho para entregar a Cuba. Agora, falam mal dos americanos, da CIA, mas também o noticiário foi muito discreto no seguinte: 2 meses depois, não se sabe como esses 2 boxers foram resgatados pela CIA dentro de Cuba e estão hoje na Alemanha, lutando, ganhando dinheiro, muito satisfeitos da vida. E o Brasil fez esse vexame. O Brasil fez esse vexame de chegar para uma democracia como a Itália. Está lá em crise, confusões, tá, situação financeira, mas é uma democracia. E abrigar aqui um homem condenado por crimes de morte, dizendo que ele era um perseguido político, uma das vítimas era um açougueiro. Meu Deus do céu! Isso, a sociedade brasileira está anestesiada. Infelizmente, porque o veneno, o grande mal que a esquerda fez ao Brasil foi envenenar e desinformar o jovem. Então, nas famílias hoje, há, às vezes, uma diferença entre pais e filhos. Há muitos jovens, principalmente na classe média. O jovem que não acorda, ele chama o jovem sério, que estuda e que está procurando um trabalho, quer fazer uma carreira, chama de coxinha. Mas esse jovem da classe média, que fica nas praças e que é a turma da mortadela, vai para a passeata, vai para isso, para aquilo, vivem de quê? De mesada dos pais, que trabalham. Sim, porque se não trabalhassem, não teriam. Ou então, se o pai não trabalha, é porque é capitalista. Ou se o pai não trabalha e dá mesada, infelizmente, o pai deve ser um marginal. Como é que é isso? Como é que se explica isso? Os candidatos mais à esquerda,
revolucionários, com aquele discurso bonito da justiça, contra os ricos. Essa gente não tem nenhum apreço pelos pobres. Eles têm raiva dos ricos por uma questão talvez até freudiana, mas eles têm raiva dos ricos até chegarem ao poder e ficarem ricos, porque muitos ficaram. Isso em todo o mundo. Agora, em Portugal, descobriram um vereador em Lisboa do Partido Radical, da esquerda do Partido Comunista, que é o Bloco de Esquerda. Este rapaz, que estava fazendo uma campanha de não se autorizar construções nos bairros históricos, porque estava se expulsando os antigos moradores, um negócio de gentrificação, então, uns exercícios sociológicos. Este vereador descobriram que ele comprou um prédio velho e construiu 6 apartamentos para vender por milhões, para ganhar milhões. Então, o escândalo de Lisboa, neste último quadrimestre de 2018, e eu estou dando a data porque sei que um arquivo como o do Brasil Paralelo fica para a história. Façam o que fizerem do Brasil, que não vão fazer, mas se fizerem, vai ter isto, vai ter isso, está lá na nuvem. E isso é que é importante. É importante haver a adesão, haver a propaganda. Você não deve se limitar. Se você está sentindo aqui a mensagem de um homem, pai e avô, com 73 anos, 53 de jornalismo, que exerceu funções na vida pública desse país, se você está vendo o meu desabafo de quem, aos 18, 19 anos, foi para as ruas para lutar pela Revolução de 64, eu peço a vocês, informem os jovens, conte histórias, compre livros, imprima no computador depoimentos, biografias, arranje, tenha como meta, ou dar de presente, ou convença um amigo a fazer uma assinatura deste Brasil Paralelo para mostrar, reunir os jovens e mostrar de qualquer maneira, até para aquele filho meio hippie, ele quer ir para uma praia, para um programa aí de festival de músicas, aquelas coisas meias bravas, faça o seguinte, diz, tá bem, filhinho, eu vou te dar a viagem, mas antes tem que ouvir aqui uns programinhas. É preciso haver uma coisa assim, eu não estou brincando. Às vezes a gente precisa caricaturar um pouco para bater no coração e acordar as pessoas. O que nós queremos para o Brasil? Nós todos. O progresso, o bem-estar social, a justiça social, bons serviços na educação, que é tudo. Igualdade se faz com a educação. Esse negócio de cotas é uma indignidade. É uma indignidade, inclusive, contra os negros brasileiros. Por que eles têm que ter uma vaga? Onde é que você viu isso? Eles são menos inteligentes do que os outros? Quem tem que ter cota e precisa ter cota é o pobre, seja ele preto, branco, mulato, origem asiática. Esse pobre é que tem que ir para a universidade pública. Não é como hoje, que tem a cota de um lado e os riquinhos do outro. Vai ver o estacionamento das universidades federais, só tem carros e carrões. E é de gente o quê? Que tem dinheiro para cursinho, para estudar em bons colégios. E o jovem filho do trabalhador, o jovem filho da classe média, alguém sabe que uma faculdade de medicina, o preço médio hoje de uma mensalidade, uma faculdade de medicina no Brasil, tem R$7.000? Tem de 10 mil, tem de 5,5, são as que andam sendo até fechadas. Como é que é isso? O pobre tem que pagar esta fortuna e o rico vai para a faculdade pública? Isto é um serviço do privilégio, da casta. Vamos botar o dedo na ferida? Vamos prestigiar o Sistema S, que está aí? O que é o SESI, o SESC, dos transportes? Treinar a mão de obra. Nós não podemos ser um país em que os salários são baixos porque o trabalhador não é qualificado. Porque o trabalhador qualificado, ele ganha bem. Porque acha que o empregado da indústria automobilística ele ganha mal?
Acha que um quadro técnico de um banco ganha mal? Nós temos que melhorar a capacitação do brasileiro para ele poder ganhar mais. Há países na Europa, por exemplo, que vêm com uma legislação trabalhista igual à nossa, que já estão mudando. Aqui está demorando. E é o único feito do governo Temer, e justiça seja feita, foi a reforma trabalhista, que deve-se, em parte, ao governo, mas principalmente a um senador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que foi o relator, que melhorou o projeto do governo. E, com isso, estancou-se o desemprego, gente. E, com isso, diminuíram as ações trabalhistas. E, com isso, diminuiu-se a tensão do patrão, do empregado contra o patrão, essa coisa de rico e pobre que o PT inventou no Brasil. Nunca houve isto. E programa social tem que ser feito com bons empregos. Programa social tem que ser feito com o patrão, o empresário, ele ter aquilo que na minha geração para cima, de meus pais e meus avós, tinham, que era a ação social. A caridade. Hoje não tem mais isso. As quermesses é para ajudar, é colocar a coisa e simplificar. Outro dia é um projeto demagógico que quer obrigar restaurantes, hotéis, bares a doar comida que sobra. Pelo amor de Deus. Existem movimentos, e alguns foram impedidos pelo governo, pela saúde pública, que faziam isso. Inclusive, nos aeroportos do Rio e de São Paulo, havia um movimento apadrinhado pelo SESC, que tinha, nos 2 aeroportos, caminhonetes frigorificadas que recebiam as lancheiras não usadas e, das usadas, quando tinham os polenguinhos não mexidos, juntava aquilo e levava para asilos, para creches, para hospitais populares, e aí foram proibidos pela autoridade sanitária. Então, como é que o SESC, uma federação, ia servir coisa podre? Não. Então, é preciso acabar com a burocracia, é preciso acabar com a restrição. O que não pode... Eu pertenço a uma instituição religiosa que tem um educandário no Rio de Janeiro, com cerca de 200 crianças, normalmente filhas de domésticas, que lá chegam às 7 da manhã e saem às 7 da noite. Primeiro veio uma lei que nos obrigou a que fosse mista, era só de meninas. Esta lei nos fez fazer um esforço financeiro enorme até de venda de patrimônio para poder criar as instalações, banheiro para homem, dormitório para rapaz, para moça. Eram só freiras que tomavam conta dessas crianças, então teve que se arranjar, não se arranjou padres, arranjou-se professores, enfim. E aí, mais adiante, veio o tal conselho tutelar, a maldade, a crueldade, que é a seguinte: as crianças, quando a mãe não podia buscar, porque ficou presa no trabalho, era aniversário do patrão, a patroa pediu para ela dormir lá, porque tinha que servir o jantar da festinha do patrão, ela telefonava, avisava, e aquelas crianças, que eram poucas, nunca passava de 10, 12 por dia, era a média, essas crianças dormiam lá, com as freiras. Jantavam, tomavam banho, trocavam de roupa e dormiam. Aí não. Houve uma blitz do juizado de menores e nós tivemos que ter um motorista de noite para pegar as nossas meninas e levar na Kombi para o conselho tutelar, onde estas meninas dormiam com crianças infelizes, com crianças das comunidades, com menores abandonados. Era outra cultura. Isto é uma maldade. As crianças voltavam chocadas, traumatizadas. Que leis são essas? Lei da demagogia, lei da crueldade. Então, nós precisamos repensar o Brasil.
Nós temos que pensar no Brasil que há questões, até a questão ambiental. A questão ambiental tem provocado coisas de absoluta irracionalidade. Na região aqui serrana do Rio de Janeiro, onde eu tenho a minha casa de campo e onde tinha instalações da empresa na qual eu trabalhei, sou aposentado, ao longo do rio Paraibuna. E ali existiam as capivaras. As capivaras haviam um controle ambiental. Elas estavam lá desde que eu me entendo por gente. E, às vezes, a capivara é um alimento muito bom. E os próprios moradores, quando viam a população aumentava, faziam aquele controle. A capivara vive no rio, mas ela não fica no rio, porque ela não pode submergir. Resultado, veio a lei ambiental, não pode, esse negócio é matar a capivara. Resultado, as capivaras são maiores do que a margem do rio, então elas caem no rio e é comum se ver a capivara morta boiando. Isto é defesa ambiental? Será que esses ambientalistas são tão insensíveis que não veem que a grande poluição no Brasil não é a agricultura, não é o agronegócio, como eles dizem, a poluição é a pobreza, é a miséria, é a falta de remédios, a falta de médicos, a falta de oportunidades? Querem manter o que estas pessoas assim? Tem candidato a presidente da República, que se arvora de ambientalista, que é a favor da agricultura familiar, que nós todos adoramos, e é um programa começado lá atrás, no governo do presidente João Figueiredo, ministro Nestor Joste, da Agricultura. É um programa muito bom, mas ele tem um limite. Ele é o cinturão verde das cidades para produtos hortifrutigranjeiros. Você não pode ter alimentação, o minifúndio, para a soja, para o café, para o milho, para o sorgo, para o girassol. Não pode. Esse é o que dá divisas ao Brasil para comprar remédios que são muito importados. Agora, qual foi o governo quando surgiu a soja do Mato Grosso? Os militares, o coronel Mário Andreasa, ficou abismado de saber que o caminhão andava 2.000 e tal quilômetros para sair de Mato Grosso até Santos. Então, a soja tinha que estar cara, porque quando a soja caía o preço, o transporte era mais caro do que o valor da saca. E aí ele criou a 163, que no território do Mato Grosso está pronta. E quando entra no Pará, tem um problema da estação das chuvas. E você que está me ouvindo, você já viu 1, 2, 3, 4, 20 vezes as reportagens nos jornais da televisão dos caminhões ali e do Exército fazendo aquele esforço com tratores para puxar aqueles caminhões com a soja? Como é que não acabaram a estrada? E nos primeiros anos se dizia mesmo, não pode se mexer naquelas obras faraônicas. Vamos deixar a Transamazônica fechar com a floresta, porque aquilo foi um delírio. Chegaram a criticar a Manaus, Porto Velho, uma estrada que está aí na pauta e não anda também, dizendo como é que se faz uma estrada ao lado do Rio Madeira? Gente, você olha no mapa, a estrada é ao lado do Rio Madeira. Aí você acredita que é um absurdo uma estrada ao lado de um rio. Mas ninguém te diz que esse rio, durante 4 meses do ano, não passa nenhuma balsa. Você pode passar a pé. E não se faz a Manaus, Porto Velho, que é o respiradouro para a região amazônica, para facilitar, inclusive, depois você pega Porto Velho, Rio Branco, para os portos do Pacífico.
Vamos pensar um Brasil grande, vamos discutir isto, esses projetos. Não vamos ficar discutindo um negócio do gênero, o que tem a cota disso, a cota daquilo outro. Não é por aí, gente. Na América, havia uma associação de neurologistas de um estado do Sul, predominantemente negro. Ali havia o turismo da medicina, ou seja, problemas neurológicos. Aqueles médicos eram muito bons por uma habilidade qualquer, como tem. O brasileiro é bom no futebol, o outro é bom no basquete, e aqueles americanos de afrodescendentes têm uma habilidade especial nas operações neurológicas, enfim. Os melhores da América estavam ali, então todo mundo ia para lá. E começou a cair o movimento. A associação foi saber por que caiu o movimento. O movimento caiu porque os pacientes alegavam que não iam para lá porque tinham medo de serem operados por um médico da cota. E uma operação de crânio não é uma operação, não é uma brincadeira. Quer dizer, é um absurdo, é uma humilhação. Então, nós temos que repensar com todos. Agora, falar resgate da dívida, eu que tenho, graças a Deus, muitos amigos negros, graças a Deus, a vida inteira. Fui criado por uma negra, que foi a minha babá até os 14 anos, que eu tinha como uma segunda mãe. Meu Deus do céu, vamos mexer nesse assunto, então vamos estudar. Na zona da Mata Mineira, quando veio a abolição, 70% do comércio era feito por negros alforriados que compravam e vendiam. Então, você vai querer culpar o bisavô de um negro atual, que o bisavô era um canalha, porque comprava e vendia? Era da época. Na época, se fazia isso. Então, essa coisa de dizer temos um resgate da dívida, os próprios ingleses que pressionaram muito o Brasil, eles é que usaram e abusaram do uso do escravo. O Caribe negro todo era explorado pela Inglaterra. Quer dizer, vamos estudar um pouco mais, vamos ler, vamos nos interessar, ou então não vamos dar palpite sobre bobagem. Não vamos ser inocentes úteis na mão, manipulados por pessoas irresponsáveis, inconsequentes e insensíveis, porque o que tem que nos sensibilizar são os desempregados do Brasil, são os doentes que não têm acesso a um serviço de saúde. Quando há dinheiro, o SUS é dos melhores programas de saúde do mundo. Hoje, vários países procuram copiar o nosso universalização, e nós temos verba para isso. Ela é mal usada, ela é mal gerida, porque existe até nas fraudes. Como é que um hospital particular, por exemplo, porque só tem um hospital do INPS grande em cidades como o Rio de Janeiro, porque era a capital e os institutos faziam. Mas, pelo interior do Brasil, são conveniados. Agora, esse conveniado recebe R$20, parece 22, para uma diária. Como é que, com R$22, você dá café da manhã, almoço, lanche, jantar, enfermeira, remédio, troca o lençol e ainda atrasa o pagamento? Insensibilidade é isso. Ninguém reclama de que uma instituição como a BBR do Rio de Janeiro, que é uma instituição modelar, que cuida da reabilitação de mutilados pela diabetes, de mutilados por problemas neurológicos graves. E, no entanto, a cota do SUS, que é importante porque dá um movimento mensal para pagar a folha, mas dá prejuízo. Não deveria dar, deveria ser o custo. É uma instituição que vive de donativos e do atendimento ou a planos de saúde ou a particulares. Mas a metade é do SUS, e essa metade é deficitária. E tem aqueles que não é SUS, não é nada, que vão lá e é atendido pela caridade,
pelo amor. Isso é que se faz, pela fé. Todo brasileiro hoje tem a sua religião. Todas as religiões cristãs, até as religiões mais equivocadas, que confundem as coisas, mas todas têm a intenção do bem, da solidariedade, do amor. Né? Isso que nós temos que pensar, e não nas políticas de ódio. E temos que pensar, quem dá emprego é a empresa privada. E dizer que o empresário, e ser contra o comerciante, que é o quem dá mais emprego no Brasil, é o comércio, gente. E o comércio é algum tubarão? Não, o comércio tem... o dono de uma loja tem 3 empregados, tem 5, tem 10. Que tem uma situação melhor do que a dele, porque numa crise como a que nós vivemos, que as lojas estão fechando nas cidades, basta sair e olhar. O dono da loja tira primeiro o dinheiro dele? Não. Primeiro ele paga o empregado, porque ele tem multas, ele tem uma legislação a cumprir. Então, vamos criar no Brasil um bom ambiente de trabalho, um bom ambiente para investir, um bom ambiente para se pesquisar, para melhorar a produtividade, para melhorar a tecnologia no campo, para melhorar o padrão dos nossos produtos. Nós temos que ter produtos de maior qualidade, de maior valor agregado, para termos renda para fazer o povo feliz. Nós não podemos viver de criar dificuldades, de leis só que se dá com o chapéu dos outros. Porque o governo, já dizia a grande inglesa Margaret Thatcher, o governo não tem um tostão. Todo o dinheiro que está lá no cofre do governo é nosso, é meu, é seu. Um paga mais, outro paga menos, mas nós já pagamos muito imposto. É muito imposto. Quer dizer, 27,5% de quem ganha mais de, acho que, R$5.000. É muita coisa. Se fosse 27,5% quem ganha mais de 20, tá bom. Agora, quem ganha até 20, qual é o estímulo? O estímulo é para fraude, o estímulo é para sonegação, o estímulo é para o erro. Nós temos que aumentar o número de contribuintes no Brasil e não o valor dos impostos. Nós temos que ter impostos compatíveis com a eletrônica, o imposto que é eletrônico. Esse não tem um fiscal, não tem um fiscal corrupto, este é insonegável. Nós não podemos ter uma legislação que favoreça, que estimule a sonegação, porque a sonegação vem através da corrupção. É o fiscal aduaneiro, o fiscal de rendas, o fiscal do ICMS, o fiscal do ISS, o inspetor da saúde. Meu Deus do céu! O Brasil é conhecido porque, para entrar um remédio no Brasil, leva 2, 3 anos. Se você tem um bom médico que está cobrando aí, em média, R$800 a consulta, ele vai te dizer, olha, o seu problema resolve logo. Daqui a receita, agora no Brasil não tem esse remédio. Você tem alguém, amigo que lá fora, quem paga R$800 por uma consulta, tem sempre um amigo, um parente, um vizinho que está indo para a Europa e para os Estados Unidos. Senão não teriam daqui para os Estados Unidos 10 voos por dia, são 4.000 pessoas por dia. Então, 12 voos. Essas pessoas vão lá e compram o remédio. Por que nós não temos esse remédio aqui? Leva 2 anos para examinarem aquilo que a Anvisa americana aprovou. A nossa Anvisa é melhor, é mais bem dotada, tem equipamentos melhores do que a americana, do que a inglesa. Pelo amor de Deus, vamos fazer bons convênios.